Lucas capítulo 24, a partir do primeiro verso, diz assim: Mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de que vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando ele disse assim: Olha, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11, e a todos os mais que com eles estavam. Eram essas mulheres: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareceram como um delírio, e não acreditaram nelas. Ou seja, isso não pode ter acontecido. Mas Pedro, por incrível que pareça, Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Olhe para alguém e fala assim: você é um Pedro. Fale assim: você é um curioso. Fale para ele assim: olha, você é uma pessoa testemunha do que Jesus fez. Irmãos, eu ainda continuo assim, analisando a vida de Pedro. Eu gosto muito desse apóstolo, embora ele foi taxado como um homem extremamente de temperamento variável, um homem que ao mesmo tempo fala uma coisa, depois ele nega o que fala, um homem que sai correndo atrás de Jesus, depois sai correndo de Jesus. Pedro, aquele homem que falou com Jesus uma frase, uma certa vez: olha, eu morro por ti, e ao mesmo tempo ele já estava lá diante das criadas, negando Jesus. Pedro era aquele homem impulsivo, e andavam armados naquela época, porque quando o soldado estava batendo em Jesus, ele puxou a espada dele, devia estar armado, e cortou a orelha do soldado, e Jesus repreendeu naquela hora: Pedro, não é assim, Pedro, deixa o homem com a orelha, e aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E Jesus então pega a orelha do soldado e põe lá, e Pedro vê todas essas coisas. Pedro assiste de perto, irmãos, todas essas coisas. Pedro vê, irmãos, Jesus andando sobre o mar, e faz aquele desafio pessoal: gostaria tanto de dar uma andadinha também. E Jesus fala assim: então arrisca. E ele arriscou. Outro discípulo talvez não arriscaria andar no mar, porque a gente sabe que a gente vai afundar mesmo. Mas Pedro era esse homem que tinha várias facetas na vida, esse homem que tinha várias maneiras de tentar agradar a Jesus, muitas maneiras também de desagradar a Jesus, de ofender a Jesus, sei lá. Teve um momento que Pedro falou assim: Senhor, não permita que o Senhor seja crucificado. Aí Jesus falou assim: isso não é Pedro, isso é o capeta que está influência soprando nos ouvidos dele: para trás de mim, Satanás. E ao mesmo tempo Jesus olha para Pedro e fala assim: olha, sobre essa pedra, ou melhor, pergunta a Pedro: olha, as pessoas estão dizendo aí que eu sou Elias, que eu sou João Batista ressuscitado. Aquela confusão de querer saber quem que era Jesus. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? Pedro então fala assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: olha, Pedro, está vendo? Isso não foi carne, isso não é coisa da carne, nem do sangue, mas o meu Pai está nos céus que te revelou. Ou seja, é aquele homem, irmãos, que em muitos momentos era digno de credibilidade, mas em muitos momentos a gente tinha uma dúvida de Pedro, mas era Pedro. Uma das mensagens que eu preguei aqui na igreja, irmãos, tocou muito em meu coração, porque antes de eu pregar, eu tenho que pregar para mim. Antes de pregar para a igreja, eu tenho que pregar para mim. Foi aquela passagem quando Jesus ressurreto, melhor, o anjo fala assim: olha, Jesus foi ressurreto, mas fala com os discípulos que Jesus ressuscitou, mas fale principalmente para Pedro. E Deus me deu uma mensagem, irmãos, naquele texto, quando Jesus não descarta ninguém. Jesus queria dar uma atenção especial para esse discípulo.
fala para todos, mas fala principalmente para Pedro. Eu quero imaginar o anjo chegando assim: olha, Jesus mandou te dar um recado. O recado que ele mandou te dar é que ele ressuscitou, viu? E Pedro pensou assim, deve ter pensado: mas por que para mim? Porque todos para Jesus são importantes. Olhem para mim, irmãos, para vocês falarem amém. Todos são importantes, mas principalmente você. Vire para alguém que está ao teu lado e fala assim: olha, você é muito importante para Jesus. Muito importante para Jesus, principalmente você. Nesse caso aqui, irmãos, foi a minha esposa que ontem falou assim: você já percebeu? Ela lendo lá, não sei como que ela leu lá, não sei que hora que ela leu também. Você já percebeu que dessa história da ressurreição de Jesus Cristo, o único que foi ao sepulcro constatar a ressurreição de Jesus foi Pedro? E eu falei assim: é mesmo. E a única pessoa que escreveu isso foi Lucas. Falei: ó, que coisa interessante. Eu fui conferir e realmente. Então, o único dos discípulos que foi lá no sepulcro para poder ver se de fato Jesus tinha ressuscitado. Pedro era meio pesquisador também, e a Bíblia diz que Lucas também era pesquisador. Então, do mesmo jeito que Pedro fez a pesquisa se o sepulcro estava vazio, Lucas também escreveu isso aí. Isso é interessante, irmãos, porque prova o interesse pelas coisas de Deus. Falem comigo: prova o interesse das coisas de Deus. Tem gente que não interessa pelas coisas de Deus. Tem gente que acha que as coisas podem acontecer como deve acontecer, porque aconteceu, porque foi coincidência. Não, mas estamos numa época, irmãos, que a gente tem que conferir de perto aquilo que Deus faz nas nossas vidas, aquilo que Deus faz na vida da igreja. Conferir de perto. Alguém disse também, irmãos, e a pastora Lindaura citou isso hoje de manhã. Alguém comentou comigo que posta lá no Facebook da pessoa, sei lá, Instagram, no trem deles lá. Então posta lá que qualquer besteira dá 100 e tantas curtidas, mas se posta o culto da virada lotado, isso aqui cheio, ali cheio, lá em cima cheio, gente ali no hall que não cabia mais na igreja, 46 curtidas, porque tem gente que não gosta de saber as coisas boas. Agora põe a desgraça para você ver. Cortaram a cabeça do pastor Antônio Carlos, e aquilo saiu igual uma bola, assim, pela rua fora. Aí dá 500 mil curtidas. Quero ver se esse camarada morreu mesmo. Somos assim. Eu imagino, irmãos, olhem para mim, para vocês poderem falar assim, amém. Eu imagino que quando falou assim: vai crucificar Jesus, uma multidão, mas vai ver se o túmulo está vazio, só Pedro. Olha que coisa interessante. Parece que as coisas de Deus, irmãos, elas não são tão palpitantes para nós. Parece que as coisas de Deus não são tão alegres para muitos. Mas eu sei que você é um Pedro. Olhe para alguém que está do teu lado e fala assim: você é um Pedrinho. Fala com ele. E o mais interessante é que o André está ali do lado de um que literalmente é Pedrinho, e falou exatamente com ele assim: é um Pedrinho. A igreja tem seus motivos para estar reluzente e altamente motivada para expressar uma forte e ruidosa expressão de alegria em todos os tempos. Se existe um lugar, irmãos, onde existe alegria verdadeira, no meio da igreja. Vou repetir: se existe um lugar que existe a verdadeira alegria, é no meio da igreja. A igreja não experimenta lugar, ou melhor, momentos de tristeza, porque Jesus ressuscitou. Igreja triste, irmãos, é onde reina a tristeza, ou melhor, reina a melancolia. Igreja triste, irmãos, é onde reina a derrota. Mas essa igreja que aprendeu a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, vocês podem aplaudir a Jesus bem forte, irmãos. Por mais que os homens acreditem e pregam uma entidade falida ou enfraquecida, ela, a igreja, sobejamente tem motivos para exaltar o hálito de alegria, felicidade e vitória. Não tem porquê, irmãos, a igreja ser um lugar de tristeza. Não tem porquê a igreja ser um lugar de derrota. Não tem porquê a igreja não comungar bênção. Não tem como a igreja não exaltar a presença do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o meu Cristo ressuscitou. Fale com o Pedrinho aí, olha, Pedrinho, você mesmo foi lá e viu. Não tem porquê a igreja, irmãos,
se comparar ou atemorizar-se diante do mundo que vive triste. A igreja tem razões, muitas, para poder glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu tenho algumas razões. Primeira, ela foi fundada para ser vencedora da maior e mais poderosa força universal, que é o inferno. Eu sei que existem muitas forças, muitos países se preparam para a guerra, a terceira guerra mundial. São realmente umas verdadeiras forças os países que se preparam para a guerra. Mas não existe uma força maior do que o inferno. Esses dias, irmãos, estávamos vendo aquele movimentozinho lá que estava acontecendo contra Israel. Alguém me mostrou o vídeo. O vídeo que a pessoa me mostrava é que a nação contra Israel mandava foguetes para destruir Israel. Escutem, irmãos, e a televisão, a CNN divulgou que eles não estavam entendendo nada, que eram milhares de foguetes que estavam sendo lançados contra Israel, e do nada, sem Israel revidar, aqueles foguetes explodiam no ar. Os foguetes eram lançados para estourar em Israel, e do nada, os foguetes estouravam no ar e caíam, não atingiam Israel. Igreja, você sabia que você é o Israel de Deus? E que nenhum mal há de te suceder, praga nenhuma chegará à tua tenda? Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluir salvo, porque conhece o meu nome. Na guerra de 67, irmãos, eu recordo, 1967, meu pastor estampou assim uma revista. Na época era mais revista Manchete era o nome da revista, onde havia uma reportagem na guerra de 67. O Egito com os canhões da Rússia bombardeando Israel. E aí a revista mostrou que eles estavam espantados, porque apareceram no meio de Israel, do exército de Israel, seres diferentes, seres vestidos de brancos, lutando a favor de Israel. Lógico, a Bíblia não diz porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu temo e livra. Fala para o Pedrinho aí, olha, vai lá e constata que ele ressuscitou, porque você tem a cobertura dele. Pode falar com o Pedrinho aí, fala assim: Pedrinho, olha, Jesus ressuscitou, eu vi. Não há razão, igreja, para nós estarmos pensando em derrotas. 2015, isso aqui não é um jargão, isso aqui é uma profecia. 2015 é o ano da vitória. Por mais que os homens acreditem e querem dizer que a igreja foi derrotada, ela jamais será derrotada. Segunda coisa, ela é a única agência que provoca mudanças repentinas no coração endurecido do homem. Através da sua mensagem, a igreja fala para as pessoas e as pessoas se convertem. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, verso 16: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não existe, irmãos, uma outra coisa que venha mudar o coração do homem. Não existe uma outra coisa que venha transformar o coração mau de um homem. Não existe outra coisa, irmãos, que venha transformar a natureza de uma pessoa, a não ser a mensagem viva do Senhor Jesus Cristo. E isso a igreja tem. A igreja tem essa mensagem. E se a igreja modificar essa mensagem, a Bíblia diz, irmãos, que ela não serve para mais nada, a não ser para ser lançada num monturo e ser pisada pelos homens. Eu vejo, irmãos, que as igrejas querem inventar alguma coisa, quem sabe para tornar mais atrativa, quem sabe para tornar mais fluente, para que as pessoas venham para lá. Olha, vai ser o óleo ungido da unção de Israel, sei lá, o lenço tal, a areinha que peguei na praia, a aguinha que eu peguei no Mar Vermelho. Receba, receba. Não! A igreja tem a mensagem viva de um Cristo ressuscitado, de um túmulo vazio. Pedrinho, fala com ele assim: olha, o túmulo estava vazio, eu vi. Pode falar com ele, Pedrinho, pode falar com ele assim: eu vi o túmulo vazio. Não tem por onde, irmãos, pregarmos outra coisa. O túmulo está vazio. Constatei pessoalmente, eu, Pedro, fui lá e vi. Experiência pessoal. Ela, a igreja, está no mundo e tem o poder de estar acima da sua influência e assédio e domínio.
Diz um grande filósofo, não sei qual, ou sociólogo, não sei qual, irmãos, também não interessei muito em saber quem é o nome do camarada não, que ele diz que o homem é fruto do meio. E a sociologia crê assim, que se o homem vive numa favela, ele torna-se um favelado. Se entre traficantes ele trafica, se entre drogados ele se droga, que o homem é fruto do meio. Não sei quem foi esse camarada que falou isso não, mas eu sei, irmãos, que isso se aplica no social, pode se aplicar na vida comum, mas a igreja não é fruto do meio. A igreja é agente de influência e nunca influenciada. Porque existem uma corrente que quer tornar os héteros em homossexuais. Eu não vou ser, eu continuo macho. E quero dizer para a igreja, quem é macho, continuar sendo macho. E você que é fêmea, continuar sendo fêmea. Nós não somos fruto do meio. Não é porque a televisão está pregando, vivendo isso, que nós vamos agora ser fruto do meio. Nós somos, irmãos, a igreja. E a igreja tem uma postura, a postura de saber que o meu Cristo ressuscitou. Eu fui lá e vi, constatei que o meu Cristo é vivo. Ela está no mundo e tem o poder de estar acima da sua influência. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mateus 5, versos 13 até o 14. Ela é agente de influência e nunca influenciada. A igreja não experimenta pagão. Ela nunca vai experimentar, porque o meu Cristo é a luz do mundo. A fonte, irmãos, é Jesus Cristo. A igreja não experimenta pagão nenhum, porque a fonte é Jesus Cristo. E nem experimenta também racionamento. Sabe por quê? Porque a nossa fonte é inesgotável. Fala com alguém assim: Jesus é inesgotável, é a fonte inesgotável. A igreja será tirada da terra, justamente quando a terra passa pela maior das suas tribulações, na grande tribulação, onde Satanás, ou melhor, o anticristo, influenciado por Satanás, estará não só carimbando as pessoas na mão e na testa, transformando o mundo num governo satânico. Nesta época, irmãos, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, curtindo a sua vida com Jesus Cristo na glória dos céus. Satanás não terá poder sobre a igreja, domínio sobre a igreja. Estaremos com Jesus Cristo. A Bíblia fala, irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versos 16 a 17: o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ressuscitará os mortos em Cristo. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e estaremos juntamente com Ele na glória dos céus. A igreja reinará para sempre com Cristo. E essa palavra profética, irmãos, vai se cumprir literalmente. Tudo já está preparado para esse cumprimento. A igreja vai reinar com Cristo, porque depois da grande tribulação, 7 anos que estaremos nas bodas do Cordeiro, a Bíblia fala que Jesus Cristo voltará a essa terra, e aqui nessa terra ele será chamado de rei. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus não vem sozinho, Ele vai vir com a igreja com corpos glorificados. Ninguém entendeu, porque não sabe nem que tipo de corpo glorificado é esse. Eu vou falar corpo que não precisa de feijão e arroz, e muito menos não vai pegar a maldade de pecado. Fala para esse Pedrinho assim: Pedrinho, você viu Jesus ressuscitando, né, filho? Fala com ele assim: você viu, né? Pois você vai receber um corpo glorificado. Jesus mesmo vai glorificar o seu corpo. Um corpo, irmãos, que nós vamos passar de uma parede para outra, como Jesus passou ali, quando ele apareceu aos discípulos, sem precisar nenhum apetrecho, nenhuma coisa, nenhuma porta, porque ele, Jesus, tinha um corpo diferenciado. E o seu será assim. Eu vou estar aqui no Brasil, não sei, talvez lá em Brasília, não sei. E eu vou falar assim: Deus, eu vou dar uma chegadinha ali nos Estados Unidos. E Deus fala assim: vai. E vou me encontrar em Washington, e quero ver lá, irmãos, Barack Obama dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero ver, irmãos, a Cristina da Argentina dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero lá em Brasília falar: Dona Dilma, quem que é o Senhor do Brasil? Ela vai ter que falar assim: Jesus Cristo. E eu, irmão, serei rei e sacerdote com Jesus Cristo nessa terra. A Bíblia me promete isso. Mas para isso, eu tenho, irmãos, que acreditar que Ele ressuscitou. Eu tenho que dar uma olhadinha no túmulo. Olhem para mim, irmãos. Eu tenho que dar uma olhadinha no túmulo e ver se ele está vazio ou não.
Pedrinho, fale para a gente, Pedrinho. Jesus ressuscitou. Fale, pode falar, Pedrinho. Fala, igreja. Jesus ressuscitou. Eu sou testemunha disto. Estou falando muito Pedrinho aqui. E o Pedrinho que tem o nome de Pedrinho mesmo está rindo à toa. Ela reinará para sempre com Cristo sobre tudo e todos. Na implantação do milênio, isso já é o suficiente para termos motivos grandiosos para dizer que é tempo de festa. Assim expressarmos, irmãos, ou expressamos com veemência que a igreja pode e deve se esbaldar em suas motivações para tal. A igreja pode e deve, irmãos, pular de alegria. É bem verdade que essas motivações não foram conquistadas sozinhas. A igreja não conquistou isso sozinha. A igreja não conquistou essas alegrias, essas vitórias sozinha. A igreja não conquistou isso num processo autoconquistável. Ela mesma disse assim: eu vou conquistar isso. Não. Paulo nos dá uma dica, irmãos. E a dica eu vou dar só início do versículo para vocês completarem. Paulo dá a dica, e a dica é essa: tudo posso. Tudo posso em Deus. O Senhor não quer que nós criamos ou creiamos ou comecemos a crer que somos pequenos super-homens, Batmans na vida, que nós podemos as coisas. E tem uma coisa, irmãos, que eu quero dizer para você: diante da circunstância, diante da situação, não pense que você é forte, porque Satanás, irmão, sabe que você só é forte em Cristo Jesus. Eu vou repetir isso aqui: Satanás sabe que você só é forte em Cristo Jesus. Não existe super crentes. Não brinque com o pecado, não brinque com cobra. Sempre ouvi isso no meu ex-pastor. Ele hoje mora com Jesus na glória dos céus. Ninguém chega diante de cobra e vai na boquinha da cobra, com aquela linguinha dela para lá e para cá, e fala bilu, bilu, biluzinho da cobrinha, com o dedinho na boquinha dela. Ela simplesmente vai te contaminar. O meu pastor dizia sempre o seguinte: quando você aproxima de uma cobra, vai geralmente com um pau ou uma pedra, ou com um martelo. Temos uma missionária, irmãos, que morou numa cidade alagoana, ou melhor, paraibana, de Serrita. Essa missionária, ela morava sozinha. E mulher tem muito medo de tudo: barata, cobra, medo de sapo, de rã. Mulher tem medo de tudo, de morcego. A de lá de casa tem o maior medo de morcego. E eu sei que tem medo de tudo, irmãos. E a missionária estava ali, e de repente apareceu uma cobra. E ela pensou: o meu pastor está longe, meus parentes estão longe também, sozinha, morando ali naquela casa. E ela falou assim: eu que tenho que matar a cobra. E ela então procurou uma pedra, não achou. Procurou um pau, não achou. Ela tinha somente um martelo. Ela falou assim: vou matar a cobra de martelo. E ficou o tempo todo na cabecinha dela. Aquilo espirrou sangue por tudo quanto é lado, irmãos. É assim que Deus quer que a gente trata com o pecado. Irmãos, hoje Facebook está acabando com muita gente. Está na hora de você meter o martelo no seu computador. Eu vi a cena nos Estados Unidos, e isso ficou, irmãos, ficou aí rodando aí para quem conhecia. Um pai que descobriu que uma filha estava se pervertendo pelo Facebook. O pai pegou o aparelho lá, o seu laptop, e colocou no chão, e pegou um revólver 38 e deu tiro e acabou com ele ali mesmo. Antes desse miserável acabar com a minha filha, eu acabo com ele. Temos que ser assim. A igreja não é autossustentável. A igreja não tem força suficiente, a não ser com esse que já não mora mais aqui no sepulcro, com Jesus Cristo. Ele saiu daqui do sepulcro para te dar a força que você precisa. Levante o braço direito comigo assim, irmãos. Levante o braço direito comigo. Isso, fecha o punho e grita bem forte assim: eu tenho a força que Jesus te dá, filho. Pode aplaudir a Ele em nome de Jesus. Só Ele que tem para você. Primeiro, Jesus venceu os desejos da carne. Ele deu o exemplo para a igreja ser um vencedor ou uma vencedora nesta área. Ele foi tentado em todas as tentações, mas não pecou. Jesus foi tentado em todas as tentações, mas não pecou. O que eu vou falar aqui pode parecer uma heresia,
Por isso bem que eu estou adiantando para vocês que parece uma heresia, mas um pastor de grego, lá no seminário que eu estudei, ele disse que quando Satanás tentou Jesus no deserto, esse pastor de grego foi quem falou, ele supunha, ele não afirmou, ele supunha que quando Jesus foi tentado no deserto, foi tentado caracterizado por uma mulher. Escandalizou nós todos, seminaristas. Ficamos assim, meu Deus, mas uma mulher? Sim. E ele provou na Bíblia dizendo o seguinte: Satanás sabe usar onde há fragilidade, e a fragilidade de um homem é uma mulher. Então foi por isso que Adão caiu. Mas Jesus, de acordo com esse versículo, foi tentado em toda sorte de tentação, mas não caiu. E segundo esse professor, ele que falava, e não foi uma mulher feia não, que ninguém cai com canguiço. Miss Deserto. A Bíblia fala, e foi Jesus levado pelo deserto, lá apareceu Miss Deserto. Mas ele venceu. Igreja, escute isso aqui para você poder aplaudir. Mas Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu o pecado. Satanás o assediou, mas ele não cedeu ao pecado da busca desordenada do instinto de sobrevivência. Ainda no deserto, tu não estás com fome? Não tem 40 dias e 40 noites que você não come? Jesus falou, sim, é verdade, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus falou assim, nem só de, capeta, nem só de pão vive o homem. Eu fui colocado aqui nessa terra para um dia morrer pela humanidade, criar a igreja, ressuscitar dos mortos. Não é agora que eu vou comer segundo a vontade de Satanás. Nem só de pão vive o homem. Quanta gente, irmãos, cai. Um pãozinho daqui, pãozinho dali, uma comidinha aqui, outra comidinha ali, um banquetezinho aqui, um banquetezinho ali. Minha mãe hoje mora com Jesus, mas minha mãe tinha uma tentação, ela não podia ver comida, que ela comia mesmo. Ela passava mal, ela tinha problema lá, do fígado dela não funcionar direito. E eu sei que eu olhava, mãe, a senhora não pode comer, mãe. Ela dava aquela risadinha e falava assim, ó, aqui o sorrisal, ó. Se eu passar mal, eu uso sorrisal. Irmãos, aliás, não vamos nem comer, nem só de pão vive o homem. Não vamos ceder às tentações. Você que é diabético, você pode ver o doce lá, e você não será tentado a pegar nele. No culto da passada, dia 31, eu vi gente diabético, olhando para um canto e olhando para outro, e ó, eu vi, e eu falei, olha lá, ó, não suportou a tentação, e tinha muito doce, irmãos, e eu olhei para lá, olhei para cá, e falei assim, eu não vou ceder, tudo posso naquele que me fortalece. Só para vocês irem, meu doce é Jesus. Amém, igreja? Nem só de pão vive o homem. Está na hora, irmãos, de nós termos a força que Jesus nos dá, ou fazemos uso da força que Jesus tem para nós. Pecado, da sobrevivência, da aventura. Tu não és o Filho de Deus, atira-te para baixo, faz uma aventurazinha, faz um espetáculozinho aí para a gente ver. E Jesus falou assim, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Tem mais. Olha esses campos, olha essas fazendas, tudo te darei. É um Porsche, eu te darei. É uma Ferrari, eu te darei. E você vai fazer igual Jesus falou, eu ando de burro, eu ando de jumento, mas eu não estou aqui para fazer a vontade de Satanás. Estou dizendo que Porsche é pecado não, irmãos, mas tem muita gente ostentando aí riquezas, em nome de uma fé materialista. Esses dias aí eu vi o Felipe, o Tadeu,
trocando coisa lá de um pastor renomado na cidade, ou melhor, no Brasil, ostentando um Porsche. Colega, se você estiver me assistindo, ou vai assistir esse vídeo, eu estou dizendo para você que enquanto você põe um Porsche, mostrando um Porsche, esnobando riqueza, eu tenho um Corcel 1 77. A minha riqueza é Jesus, não é o meu Porsche. Eu não sou vitorioso porque eu tenho bens materiais. Eu sou vitorioso, colega, porque o meu Cristo, eu fui lá e vi, ressuscitou. Amém, igreja? E faz mais sucesso o Corcel 77 do que o Porsche. Pelo menos o pastor Lucinho, eu levei ele para o aeroporto de Corcel 77. Ele foi rindo daqui até lá. E o filho dele, o Davi, foi rindo mais ainda. Principalmente quando ele falou: pastor, dá uma buzinada para mim ver. A buzina do Corcel. Aí que ele riu mesmo. Está na hora, igreja, da gente acreditar ou viver a ressurreição de Cristo como parâmetro para a nossa alegria. Eu sou alegre, olhem para mim, irmãos. Eu sou alegre porque Jesus ressuscitou. Você é alegre porque Jesus ressuscitou? Pode aplaudir a Ele mais uma vez, irmãos. Sou alegre porque Jesus venceu. Jesus venceu a morte. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Jesus venceu ao diabo. Não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Está escrito na palavra do Senhor: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho nas mãos as chaves do inferno. Apocalipse 1, versos 17 e 18. Eu tenho nas mãos a chave do inferno. Satanás está trancado nas minhas mãos, disse Jesus. Satanás está dominado por mim. Eu tenho a chave, eu tenho as aberturas. Ele só age quando eu dou liberdade. E foi isso que Deus permitiu quando Jó estava naquele tempo vivendo uma vida comum de crente. Satanás o acusou e o Senhor falou assim: eu permito. Agora toca em tudo dele, só não toca na vida. Satanás só age, irmãos, aprenda isso aqui, olha. Satanás só age com a permissividade de Deus. Você não tem uma luta maior do que aquela que Deus permite. E vou dizer mais: Deus dá o frio de acordo com o cobertor. Deus dá a luta de acordo com a sua fé. Está na hora da igreja ter mais fé. Sabe por quê, irmãos? Para vencer mais luta. Eu me lembro de um pastor que falava uma coisa interessante, irmãos, eu não desejo. Ele falava que quando tinha uma lutinha, ele falava assim: ai, não estou sendo abençoado. Quando tinha uma luta média, ele falou assim: olha, eu ainda não sou abençoado. Quando tinha uma luta grande, aí ele falava assim: agora eu sou abençoado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Aqui para nós, irmãos, eu falo assim: mas eu não quero luta grande não. Eu quero apenas estar com Jesus nos momentos de todas as minhas lutas. Vou repetir: eu quero apenas estar com Jesus no momento de todas as minhas lutas. Você pode também se sentir um vencedor. Você pode vencer a carne e as suas influências. A carne representa a vontade de pecar. E todos nós, irmãos, temos uma tendência natural de pecado. Todos nós temos uma tendência natural de cedermos à carne. Todos nós temos uma tendência natural de sermos atraídos pelo pecado. Mas o tudo posso também vai te dar força para você não pecar. Eu vou repetir isso para a igreja, irmãos. 2015 vai ser o ano também da santidade. Tudo posso, até ter uma vida santa na presença do Senhor. Está na hora, igreja, de nós aproximarmos mais do Senhor, de estarmos contemplando o túmulo vazio, de estarmos olhando e vemos apenas lençóis, porque o meu Cristo ressuscitou. A mensagem que Pedro traz para mim, a mensagem que Pedro traz para a igreja é esta: de estarmos sempre dando uma voltinha lá no túmulo. Eu sei que a gente trabalha, eu sei que a gente vive, eu sei que a gente negocia, eu sei que a gente viaja, mas na hora que você for viajar, que estiver lá na praia, sei lá, talvez Guarapari ou Guarapatinga, não sei aonde você vai estar, porque dizem que é Guarapatinga, só tem mais ipatinguense lá. Naquela hora que você vê uma pomba gira com roupa bem decotada, eu descobri que fio dental, irmãos, é para ser usado só nos dentes. Por favor, quando você vê ali, você fala assim: estou vendo,
mas os meus olhos estão fitos no túmulo de Jesus Cristo. Eu tenho que olhar para o meu Cristo que ressuscitou. Só os lençóis, não me interessa olhar mais na roupa da endemoniada, e muito menos na falta dela, da roupa dela. Eu vou repetir: fio dental, irmãos, é só para limpar os dentes. O crente em santidade não tem prazer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele é comparado com uma árvore. A pastora Lindaura pregou isso aqui domingo passado. Ele é comparado com uma árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e a folhagem nunca murcha. Você vê uma pessoa que é má sucedida, pode saber, está longe do rio. Você vê uma pessoa entrando em vida de pecado, pode saber, está longe do rio. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e ali, ó, junto do rio, a folhagem nunca murcha, o fruto vem no tempo certo. E aqui o texto fala assim, olha: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Eu acredito, irmãos, em prosperidade, você estando plantado junto ao rio. Fala para o Pedrinho aí: Pedrinho. Fala para ele assim: Pedrinho. Fala para ele assim: Pedrinho. Se for mulher, fala Pedrinha, não tem problema. Pedrita, sei lá, Pedrinho. Fala com ele assim: olha, nunca deixe de olhar para o túmulo vazio. Você pode vencer o pecado, você pode vencer a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? É a sua vitória. Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, versos 54 a 57. Você pode vencer o diabo. E aqui você pode completar para mim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, vive ao vosso redor como leão querendo tragar. Resisti-lhe firme. Onde? De novo. Você pode vencer o diabo. Não vai falar amém? Vou repetir: você pode vencer o diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, vive ao vosso derredor como leão querendo tragar. Resisti-lhe firme na... Por último, igreja, Jesus sabia dos teus propósitos. Ele veio aqui na terra para isto. Aquela bronca que ele deu em Pedro foi para mostrar para Pedro que ele tinha propósitos. Senhor, não permita que esses homens te matem. Não permita que o Senhor seja crucificado. Senhor, o que será de nós se o Senhor morrer? A gente não vai ter o Senhor como amigo mais, como guia espiritual mais. Senhor, não deixe eles fazerem isso contigo. Jesus então viu a intenção de Satanás em usar a boca de Pedro. Falou assim: para trás de mim, Satanás. Quando a Grécia queria transformar Jesus em um filósofo da época, convidou Jesus para ir lá expor filosofias. Jesus deu umazinha só, foi o suficiente para eles desistirem de Jesus para sempre. E a filosofia de Jesus foi esta: se o grão caindo em terra não morrer, ele fica só. Que filosofia! Mas se ele morrer, ele vai produzir muitos grãos. E os gregos olharam para o outro e falaram assim: você entendeu? O outro falou: não entendi. A mesma coisa ele fez também com Nicodemos. Se o homem não nascer de novo, é necessário nascer de novo. Como é que é? Hein? Importa nascer de novo. E Nicodemos não entendeu, que era filósofo. Falou assim: mas como eu, um homem desse tamanhão todo, posso voltar ao ventre materno e nascer outra vez? E Jesus falou assim: olha, o que é nascido da carne é carne. Eu estou falando daqueles que são nascidos do Espírito. Ninguém entende, irmãos, mas ainda bem, olhem para mim, ainda bem que essa igreja entendeu
a filosofia de Jesus Cristo. Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Irmãos, e a filosofia humana, ela é bonita. Eu estudei filosofia quando eu estava no seminário. Eu vi lá as figuras de estilo, todas aquelas palavras, empirismo, tudo, eu estudei tudo aquilo. Tem um momento, irmãos, dentro da sala de aula, eu olhei para o meu professor e fechei: professor, tudo isso é bonito, mas o que eu vou pregar na minha igreja vai ser a filosofia de Jesus Cristo ressuscitado. Isso eu nunca vou deixar de pregar. Ele falou: não quero que você deixe de pregar isso não. Mas eu falei assim: mas é essa que me interessa. Irmãos, está na hora da igreja viver a vida de Jesus Cristo, viver a força de Jesus Cristo. Jesus sabia dos teus propósitos, veio para os seus e os seus não quiseram, veio para morrer e padecer pelo pecador, veio para ser o símbolo de vitória, para ficar registrado no céu, no inferno e na terra. Eu quero concluir a mensagem de hoje, igreja, com a primeira mensagem que vocês estão recebendo de domingo à noite, aqui na igreja. A vitória de Jesus representa a nossa vitória. O anjo perguntou: por que procurais entre os mortos aquele que vive? É como se dissesse: este não é o lugar de procurar um que é o grande vencedor, aquele que representa a maior e a mais contundente vitória de todo o universo. A vitória de Jesus representa a nossa vitória. A vitória de Jesus representa a minha vitória. Não que tenha sido fácil, irmãos, ou talvez difícil. Talvez para Jesus, irmãos, foi uma das coisas que não foi nem relevado em relação ao seu poder. Para ele foi fácil vir aqui na terra, assumir a forma humana, transfigurar-se em ser humano, ter essa figura nojenta de homem, decaído como homem, pecador como homem. Não que ele tenha pecado, aí que está a grande vantagem, irmãos. Ele teve a figura de pecador, mas ele não pecou, ele não cedeu ao pecado. Jesus é o meu maior exemplo, aquele que representa a maior de todas as vitórias, a vitória de Jesus na cruz. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não que tenha sido impossível, para Deus não existe nada impossível. Deus poderia mandar um anjo, quem sabe Gabriel, quem sabe Miguel, quem sabe um anjão poderoso, mas Ele quis fazer questão de mandar o seu próprio Filho para vir morrer aqui em meu lugar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, ou viesse a crer, não pudesse perecer, mas tivesse a vida eterna. Não que tenha sido, irmãos, passível de longo e interminável sofrimento. Ele não é um eterno sofredor. Muito imagino, irmãos, as igrejas que ainda evocam o sofrimento de Jesus. Isso é natural, eu faço isso. Eu preguei há uns 3, 4 domingos atrás sobre a morte de Jesus na cruz. E eu sei que a igreja naquele dia foi extremamente abençoada. Mas eu recordo que na minha cidade, na procissão do Cristo morto, uma multidão carregava o Cristo deles, desfigurado. A multidão carregava aquele Cristo sangrando. A multidão carregava com olhos para baixo. Me lembro muito bem da minha avó vestida de preto, e o seu véu preto ainda na cabeça, e com o seu terço contando as bolinhas, e ali um atrás do outro, naquela grande procissão. A minha cidade é uma cidade extremamente idólatra, e a procissão do Cristo morto, andando ali na cidade, chamando a atenção, televisão filmando, rádio divulgando o Cristo morto. Eu quero dizer para essas pessoas que Pedrinho falou comigo que o meu Cristo já não está mais lá na sepultura. Eu não adoro um Cristo morto, eu adoro um Cristo vivo. Irmão, se eu ficasse com a mensagem simplesmente do meu Cristo morto, era o suficiente para saber que ele foi o vigário, ou melhor, o vicário, ou o substituto de Deus, ou melhor, de mim, em relação a Deus. Eu sei que vigário é substituto,
mas ele não está morto. Eu vou repetir isso aqui para a igreja poder aplaudir. Jesus não está morto. Eu vou dizer isso aqui: Jesus não está morto, ele ressuscitou. É razão, irmãos sobejas, para eu dizer que eu sou um vitorioso. Não que ele tenha passado ou pensado em desistência. Em nenhum momento Jesus pensou em desistir. A ressurreição de Jesus é símbolo de festa. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, mas Jesus está vivo. E vou repetir: Jesus está vivo, e vivo para sempre. E isso é motivo de muita festa para a igreja. Fique em pé, irmãos, mas fique em pé glorificando ao nome do Senhor. Se quiser fazer, dá uma salva de palmas. Não sei se os irmãos podem achar no computador. Se tem computador aí, esse é um tempo de festa da Ana Paula. Se tiver, põe aí, porque a igreja quer glorificar o nome do Senhor. Pegue na mão da pessoa, levanta a mão dele e fala assim: olha, isso é motivo de muita festa na sua vida, motivo de festa no seu coração, porque o meu Cristo está ressuscitado. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Começa a glorificar isso ao Senhor, dizendo: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Obrigado, Pedro. Pedro foi lá e diz assim: eu vi que só achei lençóis. O meu Cristo está eternamente vivo. Achou, querido? Não achou ainda? Então tá bom. Então comece a glorificar, irmãos. Feche os seus olhos e comece a glorificar o nome de Jesus, porque Jesus está vivo. Enquanto o irmão acha ali a música da Ana Paula, que diz: esse é um tempo de festa, tempo de adoração, tempo da igreja refletir na vitória que ela tem através do sangue de Jesus Cristo, tempo de alegria, tempo de festa. Achou agora? Achou? Então pode soltar, porque a igreja quer cantar, a igreja quer glorificar o nome do Senhor Jesus. Pode soltar e solta bem alto também, para que a gente possa gritar e louvar o nome do Senhor. Cadê as palmas, igreja? Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Esse é um tempo de festa, esse é um tempo de louvor, pra celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso. Igreja, Deus, muito obrigado por tudo que nós ouvimos, Pai. Realmente a igreja vive um tempo de festa. As coisas antigas se passaram, Senhor, tudo que nos entristeceram ficaram para trás. Hoje nós temos a alegria de olhar para o túmulo e ver que Jesus não está mais nele. E isso é razão, Senhor, para podermos nos alegrar na Tua presença. Dá, Senhor, para este ano que inicia, uma experiência, Senhor, de viver cada dia, nesses 365 dias que vão seguir pela frente, ó Deus, 361 dias, que nós possamos, ó Deus, glorificar o Teu nome e exaltar, ó Deus, sabendo que Jesus é a razão da nossa festa. Eu Te glorifico, Pai, e Te exalto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, igreja, que a graça gloriosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todos e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz.